Senhoras e senhores, estamos entrando ao vivo, conforme prometido, para uma conversa muito especial, num dia muito especial. Hoje é domingo de Páscoa. Eu convido todos vocês, como eu fiz através do meu Instagram, do meu post, para a gente conversar sobre Jesus, para a gente entender o significado de tudo o que aconteceu, o que isso reflete nos dias de hoje, o que isso reflete na nossa vida, como uma história de mais 2.000 anos atrás, como é que reflete hoje em dia na nossa vida, o que muda, o que Jesus ensinou pra gente, o que foi esse sofrimento todo da sexta-feira, o que foi o silêncio do sábado e o que é a alegria, e a bênção do domingo de Páscoa. É um dia que eu fico muito emocionado, muito emotivo, então eu tô dando aqui um tempo para vocês apertarem aqui, ó, na flechinha, mandarem para todo mundo, mandem para as pessoas essa live, convidem as pessoas, bota no grupo da família, tenho certeza que a avó vai amar, a mãe vai amar, porque eu vou chamar agora aqui meu querido Padre Fábio, que vai fazer comigo essa live, que é um cara simplesmente iluminado, abençoado, através de quem Deus faz um trabalho incrível. E eu tenho certeza que a gente vai ter uma hora aqui hoje de muita adoração, a gente vai ter uma hora de muito amor, uma hora onde a gente vai poder entender Deus de um jeito novo. Tenho certeza que algumas coisas vão aparecer aqui que vocês não tinham pensado antes. Afinal de contas, a gente sabe que a Bíblia nada mais é do que interpretação de cada um. Então, sem dúvida nenhuma, eu já estou há algum tempo dedicado a isso, mas ouvir o Padre Fábio vai ser uma bênção enorme. Eu estou procurando você aqui, Padre Fábio, me manda o convite, que eu te puxo aqui para dentro da live para a gente começar. Nós vamos orar, a gente vai orar sim, o Padre vai orar com a gente. Todos os amigos que estão aqui, que eu estou vendo, obrigado por terem vindo. Convidem todo mundo, chamem as vós, chamem as mães, hoje é domingo, e nada melhor do que a gente separar uma horinha para falar sobre Jesus, né? Padre Fábio, meu querido, eu vou de novo entrar aqui, me manda o convite que eu te puxo para dentro da live aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Muita gente mandando pedido. Depois, quem sabe, eu abro aqui para a gente poder conversar mais sobre Jesus com a galera. Mas agora eu quero encontrar meu querido amigo, Padre Fábio. Padre Fábio, se você me mandou aqui o recado, escreve aqui nos comentários, por favor, só para eu saber onde você está. A gente conversou agora há pouco, ele estava pronto. Eu vou escrever aqui para ficar marcado, que é uma live de Páscoa com Padre Fábio. Estou escrevendo aqui, tá? Para deixar marcado aqui, para quem chegar no meio saber. Aí, pronto. Como é que está sendo a Páscoa de vocês? Difícil, né? É uma Páscoa diferente essa, é uma Páscoa que a gente está tendo que botar em prática valores, não valores diferentes, porque os valores são os mesmos, né? De amor, de entrega, de união, mas de uma forma diferente, que eu quero dizer. A gente está longe de quem a gente ama, a gente está com as famílias separadas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai lembrar onde passou a Páscoa de 2020, a Páscoa do confinamento, a Páscoa do isolamento. E eu arrisco dizer que nunca, em nenhum ano antes do que esse da nossa geração, as pessoas tiveram a oportunidade tão grande, tão forte de sentir minimamente no caminho. A gente nunca vai sentir como Jesus, mas para tentar entender o que Jesus sentiu e o que Jesus passou. O isolamento, a remoção à flor da pele que está acontecendo com a gente esse ano nos dá essa chance de poder entender o que é a gente estar longe, mesmo assim não perder a fé. A gente se sentir sozinho e mesmo assim seguir adiante. Não estou achando aqui o Padre Fábio, meu querido. Poxa, tem tanta gente aqui mandando request, né? Pedido para entrar. Não manda não, que ia ficar mais difícil ainda de eu achar o Padre Fábio aqui para a gente começar logo. Eu tenho certeza que tem muita gente querendo ouvir o Padre hoje. Ele fez uma missa tão linda na parte da manhã. A missa estava lotada, estava cheia. E hoje a gente vai agora poder esmiuçar um pouco mais, mergulhar um pouco mais na Palavra de Deus. Não estou achando você aqui, Padre Fábio.
Vamos lá, vê se eu tô com a Suzana aqui, vê se ele comentou, amor. Ou chama ele no WhatsApp, pergunta se ele entrou. Se você entrou, meu querido, manda um recado aqui, para pelo menos eu saber que você tá aqui, eu te achar. Estão falando aqui que o Padre Fábio tá procurando o sinal da internet. Ele tem internet limitada lá onde ele tá, onde ele mora, por isso que ele pediu para fazer 5h30, porque é o horário que ele ainda tem um pouco de luz natural ali no único ponto onde pega a internet dele. Enquanto o padre não chega, eu acho que a gente pode... Tô com a dona Suzana aqui do meu lado. Chama ele no WhatsApp, amor, de onde ele tá. A gente fica com a família que a gente pode, né? Tô com muita saudade dos meus pais, tenho certeza que vocês, a grande maioria também, não tá com a família do jeito que gostaria que tivesse. E isso faz a gente ser mais forte. Tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, que eu aprendi a dizer nessa época que a gente está passando. Jesus, antes dele ser preso, antes dele começar a encarar seu destino... Suzana falou que o Padre Fábio está tentando entrar aqui com a internet. Mas eu vou falando para vocês uma coisa que me toca muito, mexe muito comigo. Quando ele estava no Getsemane ainda, é um jardim onde ele foi orar à noite antes da sua prisão. Se você, presta atenção, se você entrou aqui e você não conhece Jesus, se você entrou aqui porque sua mãe mandou, se você entrou porque achou que ia estar fazendo uma bagunça, uma loucura na live, fica porque Jesus quer falar com você. Eu tenho certeza absoluta que você não está aqui por acaso. Ouve essa história. Jesus estava muito nervoso, porque ele era 100% Deus, 100% homem. E a parte homem estava gritando aquela noite. A Bíblia diz que Jesus suou sangue, gotas de sangue. Um fenômeno assim, de tamanho medo e tamanho nervosismo que ele estava, porque ele sabia o que ele ia encarar. E a parte 100% homem gritava de medo, de angústia, de tensão. E ele falou, ele saiu para rezar 3 vezes. A maioria de vocês conhece essa história. E uma delas, ele falou com Deus, pediu para afastar esse cálice, afastar, porque ele tinha medo, mas obviamente que se fosse a vontade de Deus ele encarava, mas ele explicou dizendo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha pra gente aqui, 2000 anos depois, tudo está acontecendo no mundo, tudo que a gente está passando, a gente sente a dor, a gente sente o medo, a gente sente a saudade, a gente sente aqui na pele, na carne, a carne humana, a carne é fraca, a carne é pecadora, a gente sangra. Agora então isso fica mais evidente do que nunca. Agora isso fica muito evidente quando a gente está fechado dentro das nossas casas, ou quando a gente tem que sair, a gente sai numa situação completamente ameaçadora, com um vírus rondando, querendo pegar a gente em qualquer lugar e ouvindo histórias de pessoas que estão doentes, e como esse vírus aumenta a cada dia, a pele dói, a carne dói. Mas o nosso espírito tem que estar pronto para seguir em frente. Eu fico até emocionado, porque são as lições de Jesus que deixou pra gente. A gente tem que seguir em frente. Assim como Jesus encarou o destino dele, a gente vai encarar o nosso. Tudo que aconteceu na Bíblia remete ao que a gente vive hoje. Se você chegou aqui por acaso, aprenda que Deus quer falar com você. Deus quer tirar sua dor. Deus quer dar sentido para a sua dor. E se Ele me usar hoje para isso, que bom. Que eu seja um instrumento de Deus na vida de quem precisar. Mas sem dúvida nenhuma, o Padre Fábio é quem é o verdadeiro instrumento. Chegou, ele está aqui. Ele é o verdadeiro instrumento. E Ele que vai guiar a gente agora aqui. Eu vou te buscar aqui, meu querido Padre Fábio. Você tem que mandar para mim o convite que vai aparecer ali. Aparece numa barrinha cinza, né? O convite para você entrar. Aperta que eu te puxo aqui. Aqui, achei. Está conectando. Está chegando diretamente
do interior do interior. Pronto, Meu querido, meu amigo querido, chegou. chegamos. Tudo bem? Chegamos. Tudo bom, Tudo que bem com bom. você aí? Graças a Nesse Deus. dia especial? Graças a Deus, tudo bem, Padre, tudo bem. A gente estava esperando você. Eu quero aproveitar esse tempo que a gente tem, esse tempo que você está me concedendo para a gente poder falar sobre Jesus, poder falar sobre esse final de semana, que é talvez o mais importante da história da humanidade, de toda a nossa história. Dias de muita intensidade e muita sabedoria. E eu tenho certeza que, para todos que estão assistindo, pode ser um momento de muita reflexão. Então, eu quero te agradecer. E antes de a gente começar, se você me permitir, eu quero fazer um agradecimento. Posso? Claro. Quero agradecer, Pai, pela oportunidade de estar aqui hoje com o Padre Fábio, um homem muito abençoado, um homem muito especial, um homem que tem um ministério único, um ministério agregador, que traz pessoas para a sua palavra. Eu quero agradecer esse momento que a gente está passando aqui agora, porque por mais que a gente esteja isolado, que a gente tenha que estar em isolamento, numa Páscoa difícil, uma Páscoa onde a sensação de estar sozinho é muito grande, como você disse, Pai, se 2 ou 3 se juntarem em torno do Senhor, é ali que você vai estar. Então já somos aqui quase 20.000 pessoas e eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença de Jesus, como tenho sentido muito ao longo desses dias. E como eu falei, se você está aqui por acaso, se está aqui porque sua mãe mandou, fica, porque não é à toa que você está aqui. Eu tenho certeza que vai ser uma hora que pode mudar muito a sua vida. Padre, falando sobre Jesus, que eu quero tanto que as pessoas entendam o amor que Jesus sente por nós. No momento onde a gente é obrigado a olhar para o próximo, né? Por causa do corona, a gente é obrigado a pensar no próximo, a gente vê o quão difícil às vezes isso é. A gente tem que se espelhar em Jesus, que encarou a maior dor que a gente já ouviu ser descrita por amor a nós. Eu queria que você falasse, Padre, sobre essa sensação de Jesus, 100% homem, mas 100% Deus, encarando o medo em nome do amor. Hoje nós celebramos a nossa missa aqui e eu falava justamente sobre o sentimento humano de Jesus. Porque toda vez que nós nos aproximamos da figura de Cristo, há sempre o risco de que essa aproximação nos coloque diante de um Cristo apenas glorificado, né? Que já foi confirmado pela história, que nós já temos prazer em seguir. Mas uma semana como essa, Marcos, a Semana Santa de maneira especial, ela nos convida a fazer um retorno no tempo. Vamos voltar no tempo, vamos olhar para Jesus como de fato ele viveu, sem a glorificação que hoje nós podemos reconhecer nele, que é maravilhosa. Mas um ser humano, Deus, como você mesmo disse, né? A humanidade de Jesus em nada ofuscou a divindade, e nem tampouco a divindade ofuscou a divindade. O que a gente teve em Jesus foi um modelo de vida, de resignação, uma adesão o tempo todo pelos mais pobres, pelos mais frágeis, pelos mais sofridos. E essa semana nos recorda muito isso. A Páscoa, ela é a consequência de um estilo de vida. Jesus a vida inteira passou fazendo bem. Por onde ele passou, com quem ele esteve, ele sempre promoveu a experiência da Páscoa. A Páscoa é a dinâmica da vida cristã. Nós não podemos falar da nossa experiência cristã distante do significado da Páscoa, que é justamente a ideia de travessia. Hoje você participou da missa comigo, você me escutou falar muito disso. Todos nós temos travessias a serem feitas dentro de nós. Todos nós precisamos fazer deslocamentos na direção de uma estrutura de vida melhor, de um comportamento mais acertado, mais assertivo, mais coerente. A Páscoa é para nós, o dia de hoje é para nós, uma oportunidade que nós temos de nos recordar desse Jesus que viveu diariamente o seu processo humano
de descobrir a melhor maneira de ser para as pessoas. Sabe, padre, desculpa te interromper, mas não está interrompendo. eu acho que a beleza do que a gente pode passar é porque às vezes a gente fala de Jesus, a gente, como você mesmo falou, vem aquela divindade, né, consagrada, mas as pessoas têm que entender que o nosso Deus, nosso Jesus, andou pela terra colocando a mão na massa, indo até o doente, se sujando, doando o que ele não tinha. Ele nunca se colocou num pedestal. Ele andava, se machucava, arrastava o pé descalço. Ele ia onde o povo estava, com muito amor. Nunca com medo de sentir dor ou tendo que se colocar numa posição de Deus. Muito pelo contrário. Né? Muito pelo contrário. E eu acho que esse é um exemplo para quem somos nós para não querer ajudar alguém? Ou quem somos nós para nos acharmos bons o suficiente? Ou para nos colocarmos numa posição de sermos bons o suficiente para estender a mão para alguém? Às vezes a gente tem uma ilusão. Tem alguma coisa alta aí? Não. Aqui de som? Do meu retorno para você? Não, tá perfeito. Não? Aqui para mim. Aqui tá dobrando para mim quando eu falo. Poxa, para mim tá perfeito. Amor, vai ali e aumenta o som para ver se está saindo bem para você no seu celular. A Suzana tá aqui comigo. Tá, faz a Suzana fazer o teste. Não, pode ser que seja o meu aqui. Para aqui tá tudo bem, aqui tá saindo bem. Mas eu estava falando o seguinte, que às vezes nós temos uma impressão de que Jesus se tornou quem ele se tornou na sua época por causa dos milagres que ele fez. Claro, os milagres que Jesus fazia eram absolutamente arrebatadores. Ele era capaz de transformar uma realidade em outra, absolutamente outra. Isso era um verdadeiro milagre. Um homem que estava morto retorna à vida. Um homem que era cego volta a ver. Então é claro que esses milagres são arrebatadores. Mas há um detalhe, Marcos, que eu acho que nós precisamos recordar. Se a gente for pegar os seguidores de Jesus, apenas alguns % experimentaram os milagres dele. Mas a grande maioria estava andando atrás dele por causa daquilo que ele falava. Sim. Era o poder libertador de sua palavra. Sim. Que continua sendo para nós, né? Porque às vezes eu encontro pessoas que falam, olha, eu não tenho nem motivo para acreditar em Deus, eu nunca vi um milagre. Nada de extraordinário aconteceu na minha vida. Eu nunca presenciei algo que de fato eu dissesse, nossa, isso aqui é uma interferência de Deus. E eu tenho absolutamente respeito pelas pessoas que passam por essa experiência. Mas eu sempre digo para elas, o maior milagre que nós podemos experimentar é quando nós percebemos que Deus muda a nossa vida. Quando a gente se transforma em pessoas melhores por causa da palavra de Deus na nossa história. Por causa da presença dele na nossa vida. Eu confesso que eu já vi poucos milagres. Do ponto de vista extraordinário, daquilo que não tinha condições de ser e passou a ser porque houve uma interferência divina. Gente, sim, já vi coisas lindíssimas acontecer, mas a minha fé não está presa nem condicionada a esses milagres. A fé que me move, Marcos, é aquela que me faz ficar diante de pessoas que tiveram as suas vidas transformadas por Jesus da mesma forma como ele transformou a minha. Rapaz, eu sei de onde eu vim. Eu conheço a minha história. Eu não tenho nenhuma ilusão em relação a mim. Aliás, se tem uma coisa que, graças a Deus, e isso é um milagre, eu pude, ao longo da minha vida, é perder as minhas ilusões. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu tenho um profundo conhecimento da minha miséria. Rapaz, mas eu vejo o quanto Deus age através dela. Sim. O quanto Deus é capaz de passar por cima de tudo isso. Sim. E fazer o meu ministério ser grandioso na vida de tantas pessoas. E quando eu falo grandioso, Marcos, eu não estou me referindo à multidão, porque há muito tempo eu deixei de prestar atenção na multidão. Sim. Um dia eu aprendi que a melhor forma de comunicar é, mesmo eu tendo 1 milhão de pessoas diante de mim, eu comunicar como se eu estivesse apenas com uma. A multidão só presta atenção em nós se nós estivermos falando com cada pessoa que estiver presente ali. É isso que faz com que as pessoas parem para nos ouvir. Então,
A grandiosidade do meu ministério, eu sei que ele é grande, ele atinge muita gente, eu sou um dos seguidores mais religiosos, mais seguidos nas redes sociais do mundo. Tá bom, mas se eu não atinjo o coração de uma pessoa, não adianta nada essa popularidade toda. E é aqui que eu experimento o verdadeiro milagre de Jesus, que é o que transformou a sua vida, Marcos, que é o que transformou a vida da Suzana. Pode ser que vocês tenham experimentado outros milagres extraordinários, mas o primeiro de todos, meu amigo, é aquela misturinha que Jesus faz no barro com seu cuspe, com a sua saliva, para passar nos nossos olhos, para abrir o nosso jeito de perceber a vida. Esse é o milagre que precede todos os outros. E esse é o milagre que todos nós estamos necessitados. Estamos muito necessitados. Porque o que faz a grande diferença na nossa vida é a abertura da nossa mente. Os nossos problemas continuarão os mesmos. Às vezes nós temos aquela ilusão, depois que eu converti, minha vida ficou melhor. Não ficou, não. O que ficou melhor foi a sua maneira de enxergar tudo isso. Isso faz a vida ser melhor. Não é que a vida mudou. Mas isso também não deixa de ser um milagre de Deus, né, pai? Mas não tenho dúvida, é disso que eu estou falando. Esse milagre da transformação da mente, esse é o mais bonito de todos. Esse é o primeiro de todos. É o mais eficaz, Marcos, porque pode ser que eu nunca tenha um câncer para chegar diante de Deus e pedir a Ele que me cure. Sim. Mas todos os dias eu tenho um coração estragado. Sim. Todos os dias eu tenho um coração arrependido. Todos os dias eu tenho um defeito a ser curado. E é este milagre que eu acredito e que transforma a minha vida. Eu não sou fiel como eu gostaria de ser. Então, todos os dias preciso pedir perdão a Deus pelas minhas pequenas infidelidades, pelas minhas pequenas práticas que não são coerentes àquilo que eu escolhi para mim. Então, eu fico pensando que a Semana Santa ela nos aproxima muito desse Jesus humano. Rapaz, toda vez que eu vou a Israel, eu sei que vocês acabaram... eu acho que vocês voltaram de lá, não fomos. A gente estava com a viagem marcada, estourou o Covid. É porque é para ir comigo. É para ir comigo. Exatamente. Exato. Já marcamos e ainda não olha, foi. eu vou anotar, viu, padre? Suzana, nós já prometemos que vamos juntos. Vamos. Tá, eu vou anotar aqui e vou te cobrar. Toda vez que eu vou a Israel, Marcos, eu fico fascinado com aquela geografia. Que geografia difícil. Como deve ser difícil viver naquela terra. Uma terra com uma escassez de água, com uma aridez terrível. E ao mesmo tempo... Agora imagina isso no tempo de Jesus, porque hoje os israelenses, que são essa nação, esse povo maravilhoso, capaz de invenções diárias, construiu lá a irrigação de gota, onde tem umas mangueiras esparramadas pelo mundo, pelo país inteiro, levando... É uma gotinha que cai por minuto em cada pé de plantação. E aquilo floresce e faz os oásis crescerem. Agora imagina no tempo de Jesus como devia ser difícil andar com ele. Ter a disposição dele. Eu sempre falar que ser seguidor de Jesus, tá bom, hoje é ótimo. Tem até um certo glamour. Mas volta no tempo. Volta lá em Israel, naquela época em que ele andava a pé, em que ele andava grandes distâncias, sem permitir os discípulos que levassem nada nas sacolas. Que levasse apenas uma túnica, uma sandália, e nada nas sacolas. Se tivesse que ganhar alguma coisa, era vida de pedinte, era no meio do caminho, quem eles encontravam. Eu não sei se a gente andaria atrás de Jesus hoje. Ia ser, com certeza, é um ato de devoção muito grande, até porque nós somos diretores de filme pronto, né, padre? A gente vê e a gente olha para trás. Na época, a gente tem que se colocar no lugar de pessoas que estavam acreditando sem ter visto a crucificação, sem ter visto a ressurreição. Pessoas que estavam acreditando na palavra daquele homem. Muita gente duvidava dos milagres, a gente sabe disso, está na Bíblia. Por mais que Jesus às vezes fez um milagre na cara de todo mundo, sempre tinham que sair falando, aquilo lá é armação, foi truque, foi não sei o quê. Então, você seguir Jesus naquela época, com certeza é um ato de muita fé. Agora, a pergunta que eu quero te fazer, padre, qual é o sentimento de Jesus que mais te inspira desse final de semana? É a entrega por cima do medo, por cima do pavor que ele estava sentindo no jardim de Getsemane antes dele ser preso, suando gotas de
sangue, e fazendo isso por amor, fazendo isso para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai de representar a nós, seres humanos, tirar o nosso pecado. Isso, o silêncio do sábado, da preparação, ou o sentimento de quando ele volta. E aí ele vem com outra palavra, ele vem com a luz, ele vem com o espírito da renovação e o espírito da vitória sobre a morte. Porque são praticamente dois Jesus diferentes. Um ainda duelando com a sua humanidade e outro já muito mais Deus do que humano. Marcos, os sentimentos de Jesus durante a sua paixão são absolutamente coerentes com as suas escolhas. É isso que eu acho mais bonito. É a conexão que existe em Jesus. Aquele Jesus que padece, aquele Jesus que sofre, é o mesmo Jesus que pregou e que viveu durante esses 3 anos, construindo uma história que o levou para a cruz. Jesus está morto na cruz, como nós o conhecemos. O Calvário ele foi montado por causa das escolhas de Jesus. Nós não podemos nos esquecer que Jesus foi morto por motivos políticos, porque ele falava de um reino, e as pessoas entendiam a instauração desse reino como a retirada do Império Romano do seio de Israel. Mas ele foi morto também por motivos religiosos. Os religiosos estavam incomodados com aquilo que ele falava a respeito da mediação. Porque nós, religiosos, nós trabalhamos o tempo todo com o conceito de mediação. Passe por mim para você chegar a Deus. Sim. Jesus identificou no esquema religioso de sua época uma corrupção da mediação. Como pode haver hoje, nos dias de hoje? Quantas vezes eu posso, sem perceber, estar impondo às pessoas que me seguem as minhas neuroses, os meus conflitos, falando de um Deus muito mais à minha imagem do que à sua verdade? Eu posso muito bem fazer uma mediação interessada, eu posso fazer da minha mediação um interesse financeiro. Olha, paga aqui para mim que eu vou lhe dar um conselho maravilhoso e você vai ter a sua vida transformada. Ou pague esse milagre aqui que eu vou fazer por você. Então, muitas vezes, na época de Jesus, essa mediação era colocada de acordo com os interesses das classes dominantes. Nem sempre nós religiosos conseguimos ser honestos na hora de viver com o povo a mediação. É por isso que a nossa mediação precisa ser muito radical. E quando eu digo radical, é preso na raiz. A minha mediação precisa estar presa em Jesus. Como é que Jesus mediava o encontro das pessoas com o Pai? Sempre sem criar obstáculo. Ele nunca perguntava, qual que é a sua religião? Você pode isso, você pode aquilo? Não, ele não perguntava a ninguém. Sim. Ele só queria saber se naquele coração existia disposição de viver a verdade. Você pode observar que a única pessoa que Jesus dispensa daqueles que vão se oferecer para ficar com ele é o jovem rico. Por quê? O jovem rico apresentou currículo. Sim. Chegou se vangloriando. Olha só como eu sou uma pessoa maravilhosa. Olha só como eu já tenho tudo pronto. Certamente ele esperava um elogio de Jesus e certamente ele esperava que ele fosse ocupar o primeiro posto da comunidade. Jesus olha para ele e fala assim, ô meu querido, que coisa maravilhosa tudo isso que você já sabe. Mas uma coisa ainda lhe falta, saber ser pobre. E aqui Jesus não está se limitando à pobreza material. Jesus está se referindo àquele excesso que às vezes nós levamos dentro de nós, que nos impede de encontrar verdadeiramente as pessoas. Toda vez, Marcos, que eu tenho os meus preconceitos nos meus olhos, eu não vou lhe ver. Eu vou lhe ver a partir dos meus preconceitos. Toda vez que eu tiver o orgulho nos meus olhos, Marcos, eu vou me sentir mais importante que você. Eu vou ficar comparando o meu sucesso com o seu. Eu vou ficar mesquinhamente observando quantos seguidores que você tem, quantas coisas você já alcançou, quantas coisas a vida lhe deu. Sim, quando nós não nos livramos das nossas piores partes,
Nós vivemos o tempo todo competitivos e a competição não é evangélica. O que é evangélico é a colaboração. Eu olho para você, nossa, que maravilha, olha o sucesso que o Marcos faz. É um grande apresentador, tem um programa de televisão, é um homem cristão, ele utiliza-se da sua fama para falar de coisas boas, ele levantou uma campanha maravilhosa para nós entendermos os nossos autistas de uma outra forma. Por quê? Porque ele tem isso no seio da família dele. A esposa precisou vencer uma doença, um tempo depois, para não causar nenhum exibicionismo. A família viveu reclusamente e eu tive a graça de participar dessa reclusão com vocês, orando com vocês. Vocês viveram isso e na hora certa vieram contar. Vieram contar. Se você quisesse competir, você usaria da dor da sua mulher para ficar ainda mais famoso, para ganhar visibilidade. Você sabe disso. Sim. Outro dia eu estava fazendo até um comentário dizendo, cuidado nós que estamos vivendo a quarentena com um pouco mais de conforto. Cuidado com a exposição disso. Isso pode ser agressivo às famílias que estão trancadas dentro de um apartamento, dividindo apenas 90 metros quadrados com 6, 10 pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado para a gente não começar a competir no momento de dor, no momento em que as pessoas estão precisando de solidariedade, muito mais de silêncio, de abraço, de estender a mão, do que qualquer uma ostentação. Então, nós temos um risco muito grande por causa dos nossos... O que às vezes faz a gente se querer ostentar? Às vezes é um menino que foi pobre demais dentro de nós, que ainda não sabe ter uma casa só para si, quer mostrar a casa para todo mundo. Às vezes é um cara que não teve, que foi rejeitado a vida inteira, então de repente a vida dele deu certo, ele tem um carro maravilhoso, ele tem uma fazenda e aquilo não basta ter só para ele. Ele tem que expor para todo mundo, porque é uma forma que ele tem de se fazer valer. Então nós nos desprendemos muito facilmente do evangelho e às vezes ficamos parecendo bonzinhos. Só que nós religiosos, Marcos, nós não temos o direito de cometer esse erro. Eu não posso colocar obstáculo entre Deus e a pessoa. Todo aquele que se aproximar de mim, ainda que seja como jovem rico, eu só preciso ajudá-lo a despojar-se. Olha, desconstrua-se. Porque Deus não trabalha com hipocrisia. Deus não trabalha com mentiras. Não estou dizendo que você precisa contar todos os seus pecados para os outros, não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que na sua verdade, na sua relação entre Deus e você, não pode caber mentira. Não pode caber dissimulação. Porque Deus não está nem um pouco interessado nas nossas dissimulações. Não só isso, mas Deus sabe que nós não somos perfeitos. Deus nunca vai acreditar se alguém chegar lá como jovem rico querendo dizer, com um currículo bom, etc. Deus sabe, e não só isso, mas Deus não espera a perfeição de nós. Eu não sei em que momento aconteceu essa situação das pessoas não se sentirem boas o suficientes para falarem com Deus. Aonde, como isso aconteceu, sendo que Deus ia atrás do pobre, do doente, do que era excluído da sociedade, do que queriam atacar pedra. Essas eram as pessoas eu que arrisco a lhe dizer, eu arrisco a lhe dizer que essas pessoas começaram a ter medo de Deus por causa da nossa mediação equivocada. Nós começamos a colocar um discurso moralista que afastou muito mais do que aproximou. Nós fizemos questão de gritar o pecado das pessoas, nós fizemos questão de colocar em praça pública, como às vezes nós temos prazer, através das redes sociais, de crucificar as pessoas, como se a gente nunca tivesse cometido aquele erro que elas cometeram. Nós temos uma facilidade enorme de jogar na fogueira nova da Inquisição virtual as pessoas porque cometeram erros, porque nós somos incapazes de reconhecer que nós somos capazes daqueles mesmos erros. Então, nós começamos a criar obstáculos, a começar por nós religiosos, um discurso moralista que às vezes impediu as pessoas de fazerem uma verdadeira experiência de Deus, porque a gente só falava do pecado. A gente apresentou um Deus cruel que às vezes era pior do que nós. Às vezes eu escuto alguns amigos ateus me dizendo por que não acreditam em Deus, e eles têm razão. Naquele Deus que eles não acreditam, eu também não acredito. Naquele Deus que eles acreditam, que é construção, muitas vezes interessada, de pessoas que pregaram a partir de suas misérias não curadas.
Sim, de pessoas que quiseram isso é muito crucificar verdade. nas outras os seus pecados. Então, uma mediação muito culposa, muito irresponsável. Meu amigo, nós ganharíamos muito mais se nós tivéssemos todos um pouco mais de humildade, um pouco mais de simplicidade, de perceber que nós não somos perfeitos, os padres erram, os pastores erram, mas nós não precisamos ser reféns dos nossos defeitos. De forma alguma. As pessoas que nos assistem agora, Marcos, quantas vezes, eu tenho certeza que a grande maioria fala assim, padre, reza mais, reza para mim porque você está mais perto de Deus. Isso não é verdade. O fato de eu ser padre não me dá garantia de nada. O que me dá garantia e o que dá garantia a você de ter uma proximidade com o Senhor é a intimidade que você constrói todos os dias com Ele. É você andar os seus caminhos interiores acompanhado por Ele. É isso que faz falta na espiritualidade do nosso povo. Criar uma experiência interior que nos permita encontrar Deus dentro de nós. Marcos, o encontro de Jesus com a samaritana ainda não foi compreendido por nós. Lamentavelmente, nós ainda estamos acreditando que a nossa salvação está dentro dos templos, dos lugares santos, que a gente precisa ir lá, porque se a gente não for lá, a gente não consegue a graça. Não. Não. Eu vou lá, mas se eu não entrar dentro de mim, a graça não acontece. Mas então para que eu vou à igreja, padre? Porque lá a gente acredita que haverá uma celebração, um rito, uma pregação, uma palavra Comunhão, que vai me fé, ajudar a entrar dentro de mim, que é o único lugar onde eu posso encontrar Deus. É o único lugar onde eu posso encontrar Deus. É dentro de mim. Hoje eu estava na minha capelinha, que foi especialmente preparada quando eu construí essa casa. Eu queria um lugar sagrado para mim. E a minha casa é um lugar sagrado. Mas eu queria que a capela fosse uma expressão de que quando eu entrar lá, eu não quero absolutamente nada do que está de fora. Eu quero somente aquilo que é interior. Aquilo que me joga para dentro. E é isso que nós precisamos, meu amigo. Começar a fazer uma mediação para este povo ter um encontro mais pessoal com Jesus. Jesus é maravilhoso, Jesus é convincente. Toda vez que você pega o evangelho, que você lê aquelas passagens, não tem como não ficar encantado. Não tem Meu como. Deus, eu quero ser assim. Não sabe? tem como. E tem Palavra da salvação é assim que a gente fala toda vez que a gente lê o evangelho. Palavra da salvação quer dizer que significa isso. Meu Deus, isso me salva. Claro, isso me salva de mim. Se eu sou como Jesus, eu estou salvo das minhas misérias. Eu não vou ser como o Fábio que me puxa para trás. Eu vou ser como esse Jesus que me joga para frente, cara. E que me quer cada vez mais aperfeiçoado. Isso para mim é a coisa mais linda. Sabia, padre? Isso para mim é a coisa mais linda. O amor de Jesus por nós é a coisa que mais me emociona. E o entendimento de que ele já venceu. Ele já ganhou. A gente já sabe o final dessa história. A gente sabe, que nem você falou, é só a gente ler o Evangelho. A gente sabe, então, entre todas as tribulações, entre todas as dificuldades, entre toda a dor, entre todo o medo, hoje é um dia, 2000 anos atrás, Jesus mostrou que a vitória é possível, porque se ele venceu a morte, nós conseguimos vencer qualquer um dos nossos problemas. Claro. E outra coisa também que me pega muito, que eu acho importante falar para todo mundo que está assistindo, muita gente fica esperando a hora que ela estará pronta para falar com Deus. Ou quando, deixa eu resolver isso, aí eu vou estar pronto para falar com Deus. Deixa eu fazer isso, aí eu vou estar pronto para falar com Deus. Não, isso não é verdade. Imagina se só as pessoas perfeitas pudessem falar com Deus, ninguém falaria. Porque ninguém é perfeito. Isso não existe. Muito pelo contrário, são as pessoas quebradas, as pessoas com medo, as pessoas pecadoras, as pessoas que erram, as pessoas que têm qualquer tipo de culpa. E sabe quem são essas pessoas? Somos todos nós. Sem exceção alguma. E o que você falou que eu acho muito, muito importante, padre, é sobre a unidade. Estarmos juntos, de mãos dadas. Porque eu quero dividir com você uma visão maravilhosa que um cara que eu conheci há pouquíssimo tempo agora, ele tem um perfil no Instagram, @JesusCopy, e ele estava falando uma palavra que eu achei a coisa mais linda, padre. Olha isso daqui, ele fala assim que Jesus é uma tríade entre Pai, Filho e Espírito.
certo? E ele fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós. Mas isso não é igual a isso. E aí quando a gente retoma a outra fala de Jesus, que eu falei agora aqui no começo da nossa live, onde 2 ou 3 se reunirem para falar de mim, lá eu estarei presente. Aí a gente começa a ficar de acordo com a imagem e semelhança de Jesus. Não somos nós sozinhos, somos nós em comunhão. Claro. E aí ele falou uma coisa muito bonita, que falou assim, você está numa sala cheia de gente, nós fomos feitos só para olhar para os outros. A gente não consegue olhar para nós mesmos. Nosso corpo físico, ele dá a visão para o próximo, nunca para nós. Quem inventou espelho fomos nós. Quem passou a colocar a si mesmo em primeiro plano, de forma egocêntrica e ególatra, fomos nós. Mas nós fomos feitos de uma forma que a gente só consegue olhar o próximo. Eu achei isso tão bonito, tão lindo, bonito. Porque essa finalização está radicalizada no Evangelho de Mateus, quando ele fala, estive doente e não me visitaste, estive preso, não foste me ver. Aí os discípulos perguntam, mas Senhor, quando foi que o Senhor esteve doente e nós não fomos visitá-lo? Porque a gente está tentando lembrar aqui algum momento que isso possa ter acontecido. O Senhor nem doente ficou nesses 3 anos de amizade. E ele diz para ele, olha, toda vez que um pobre, um miserável, não recebeu de vocês o mesmo tratamento que vocês me dão, vocês deixaram de me acolher nele. Aí veja bem, olha só como Jesus é solidário. Uau. E quando eu falava com você, como ele é coerente, a maneira como pensa e como sente. Ele diz assim, ao mesmo tempo que eu sou aquele que salva, eu sou também aquele que precisa ser salvo por você. Olha o ciclo da salvação. Deus me salva, mas historicamente me convida a salvá-lo no irmão que está perdido. Porque toda a dignidade humana merece ser salva. A dignidade humana é um conceito atualizado de imagem e semelhança de Deus. Marcos, nunca esqueça disso. Toda vez que você falar imagem e semelhança de Deus, você está falando de dignidade humana, que é a expressão máxima do nosso valor. Uma pessoa negada na sua divindade é uma pessoa negada na sua dignidade. Uma pessoa negada na sua dignidade está negada na sua divindade. Então, o trabalho evangelizador que é gerado pela comunhão, essa semana aqui mesmo, eu acho que foi com a Angélica, na live que eu fiz com ela, eu estava fazendo uma distinção. Nós temos muita facilidade em viver conexões, mas muito precários nas comunhões. As conexões são salas de estar da comunhão, mas ainda não são. A comunhão exige mais. Quando eu vou visitar um doente, eu posso muito bem fazer uma conexão com aquele doente, passar por ele, ir embora. Agora, se eu faço uma comunhão, eu entro naquele doente, aquele doente entra em mim. Isso é comunhão. Por isso que a Eucaristia a gente chama de comunhão. Porque o pão que era pão, o vinho que era vinho, tornou-se o corpo e o sangue de Jesus, eu comungo. Eu faço uma comunhão com ele. Mas para quê, Marcos? Para que eu comungo? Para sair lá fora e ser Jesus de novo. Para oferecer a ele a oportunidade de o meu corpo ser o seu sacrário. Cara, se eu saio da capela e não sou capaz de reconhecer o valor dos meus irmãos que estão comigo, se eu saio repleto de arrogância, de intolerância, o que aquela Eucaristia fez em mim? Nada. Eu apenas participei mais uma vez, mas eu não entrei em comunhão com Deus. E a comunhão, que é essa mais necessária e que para mim é a expressão da verdadeira religiosidade numa pessoa, é a capacidade que ela tem a abraçar a todos, mesmo sendo diferentes, mesmo você não concordando em nada com a forma como o outro vive, mas eu não vou jogar nenhuma pedra. Porque eu sei que eu também mereço pedras. E quando isso acontece, eu prefiro que alguém me corrija ao invés de me jogar pedras. Eu prefiro a palavra que corrige, a palavra que edifica. É por isso que Jesus dizia, olha, antes de vir a público dizer o mal dos seus irmãos, chame-os em particular. As regras de Jesus são sempre assim, Marcos. São sempre respeitosas.
são sempre para gerar comunhão. E o que você falou, se a gente fazer a ponte para hoje em dia, olha que profundo isso, padre. Você estava falando sobre nós ajudarmos ao próximo em nome de Jesus e nós sermos ajudados também. E olha a situação que a gente vive hoje com esse Covid-19, se não é uma doença que basicamente exige da gente o quê? Cuidar do próximo. Cuidar do próximo. A gente, né, isso não é maluco, isso? Não tem um link aí, uma sinergia absurda com o ensinamento de Jesus, o que a gente está passando? É muito, porque você tem que pensar no coletivo. Nós temos uma dificuldade enorme de pensar no coletivo. Por que a nossa política, às vezes, é uma vergonha? Porque ela é segmentada. São grupinhos defendendo interesses de outros grupinhos. Então eu vou patrocinar a sua campanha para quando você estiver lá, mesmo recebendo os votos de muitas pessoas, você vai defender os meus interesses. Então são os políticos comprados no Congresso, no Senado, nas prefeituras, o que é uma vergonha. Porque todo político deveria trabalhar para o coletivo. Eu sempre digo, não tem senso de coletivo, não entre para a política. Se você é egoísta, não entre para a política. A política é um exercício de pessoas que se doam. Só pode ser um bom político quem sabe pensar o coletivo. Olha, eu não concordo com isso, mas eu sei que é o melhor para todos. É passar por cima das suas opiniões, tendo um bem comum em vista. Então, quando nós não somos educados para o coletivo, mas a gente sempre fica pensando, como é que eu posso tirar um proveito dessa situação? Como aquele que vai aumentar o preço do álcool em gel absurdamente, porque a procura está grande. Em outros lugares do mundo, os comerciantes abaixavam os preços, por quê? Eles querem o coletivo. Agora, o comerciante safado, sem escrúpulo, sem Deus no coração, ainda que ele se diga um pai de família, cristão de bem, ele não está prestando nenhum serviço ao coletivo, que neste momento precisa de todos. Então, eu não saio de casa, claro, é porque eu também não quero pegar, mesmo que eu não seja do grupo de risco. Mas eu não posso sair de casa, Marcos, porque eu tenho uma senhora de 98 anos aqui. A sogra do meu funcionário, que trabalha com a gente, tem que cuidar do próximo, não da gente. Como é que eu vou não pensar nessa senhora? Claro, eu tenho condições de ficar em casa, por enquanto está possível. Não estou dizendo para você que já está vivendo o extremo dessa situação e que eu sei que muitos não têm condições de ficar porque estão em frente de trabalho, porque são caminhoneiros, porque são... Eu não estou falando, eu não estou generalizando. Eu estou dizendo que toda vez que eu descubro que a minha atitude particular, que é possível... Não estou dizendo a ninguém fazer o impossível, mas eu estou dizendo a gente tirar o máximo de nossas possibilidades. Toda vez que eu passo por cima da minha vontade, porque eu estou pensando num bem comum, eu estou sendo um verdadeiro cristão, mesmo sem pisar na igreja. Porque às vezes nós ficamos na igreja, mas a gente não tem os efeitos de Deus em nós, não é verdade? Às vezes tem gente, eu encontro pessoas que não passam nem na porta da igreja e são muito melhores do que eu. Já encontraram muito mais sobre Deus, já aprenderam muito mais sobre Deus do que eu. Eu estou lá patinando ainda nos primeiros degraus, ele já está lá com vista de varanda. Porque evoluiu como pessoa, soube conjugar o coletivo de maneira inteligente, soube conjugar o coletivo de maneira solidária. Meu amigo, se nós fôssemos honestos, nós jamais diríamos, eu fiz isso. Pode observar. Olhe para a sua vida, Marcos, você que agora nos assiste. Quantas vezes na vida você teve, de fato, direito de dizer, eu fiz isso? Nem o cocô, com todo respeito, que a gente faz, ele é só nosso. Alguém fez o alimento, que depois nós comemos, que foi processado e que o organismo jogou fora. Você vai para um programa de televisão, você é o apresentador. Mas, meu amigo, uma equipe enorme trabalhou antes de você pisar naquele palco. Claro. Tudo. É por isso que na faculdade, quando nós temos a oportunidade de escrever uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, toda vez que nós temos a oportunidade de fazer algum trabalho acadêmico, nós somos aconselhados a fazer a modéstia
a modéstia acadêmica, que é usar sempre nós. Nunca dizer eu, é nós. Então, a comunhão é uma regra de vida. Mesmo que você não queira, mesmo que você não saiba, o seu cotidiano ele é comunitário. Alguém levantou 3 horas antes de você para fazer o pão que você vai comer. Alguém levantou 2 horas antes para varrer a rua que você vai andar. Alguém precisou levantar, pegar um ônibus para chegar naquele ponto de trabalho, para depois você ter o direito de entrar no coletivo e ir embora. O cara que comanda o metrô, ele levantou 2 horas antes de você para chegar lá. Então, seria uma imbecilidade a gente poder dizer que nós estamos fora da comunhão. Não estamos. Só que agora, com um agravante, o mundo gritou. O mundo gritou. Vocês precisam ser coletivos. E não há outra forma de não ser coletivos, porque é uma condição de sobrevivência. Se não forem coletivos, não sobreviverão. E sabe o que é o mais louco, padre? É que é tão mais fácil ser enquanto coletivo. Você vai falando, eu vou só dar só uma viradinha aqui na minha mesa para eu pegar um pouco mais de luz. A gente vai ter que acabar agora aqui, daqui 9 minutos. Eu quero só terminar aqui falando o quanto é mais fácil quando é no coletivo. Tá dando para ver você melhor agora. Agora eu tô. Por que as pessoas não entendem o quão simples é você acreditar em Jesus? As pessoas às vezes acham que tem que conquistar isso, conquistar aquilo, já está tudo lá, Jesus já fez tudo pela gente. A gente só precisa crer. A gente só precisa ter fé. É simples assim, né? Às vezes as pessoas complicam tanto, mas é simples assim. Fé e coletivo. E são 2 coisas que quando você começa a praticar, você não consegue voltar atrás, porque é bom pra caramba. É bom demais. É bom demais. Como é ruim você chegar em casa cheio de sucesso, seja do que for, e comer um prato de comida sozinho e olhar para a parede. É ruim, não existe até nada. O dinheiro que a gente ganha, ele só é bom se tiver alguém para gastar com você. Claro, é o que eu falo sempre. Eu digo isso. Eu falo assim, a sua vida só vale a pena se você está fazendo algo pelo próximo. Senão você tem que rever urgente os seus conceitos. Padre, vamos terminar por causa do horário. Eu quero agradecer demais a sua disposição, a sua disponibilidade de estar aqui. Você é uma bênção na vida da gente, na vida dos brasileiros. Eu sei que muitas vezes você ouve besteira pra caramba de quem só deveria estar agradecendo, de quem só deveria estar te louvando. E eu sei que você não vai falar isso, então falo eu. Mas eu sei o quão difícil é você, sabe, levantar e firmar as suas posições, a sua crença e, acima de tudo, a sua humanidade. Porque muitas vezes pessoas na sua posição não se deixam ser humanas. E isso não gera identificação com a gente. É isso mesmo. É um amor na nossa vida porque a gente se identifica com você. E a gente sabe que por mais que você dedique a sua vida a Deus e tenha a sua conexão, você está sempre trabalhando e está sempre dizendo que você está tentando e você está melhorando. E isso faz com que a gente se sinta merecedor também, Padre. Que Deus te abençoe. Eu amo você, amo a sua vida, amo o seu ministério. Estou com a Suzana aqui do meu lado. E antes da gente terminar, eu queria pedir, por favor, para você fazer uma bênção, Padre, para todos que estão assistindo, para todo mundo, uma bênção de Páscoa. Hoje, nesse dia de Páscoa, em que nós somos convidados a pensar no significado de comunhão, eu gostaria de pedir a você, Jesus, hoje, que acendesse no nosso coração a certeza que nós podemos ajudar alguém a fazer a travessia. Que a nossa ajuda pode chegar ao coração de alguém. Ajude-nos, Senhor, a perceber neste momento quem nós podemos fazer, por quem nós podemos fazer. Que o Senhor arranque de nós todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades, todo o nosso sentimento de inferioridade, que tantas vezes nós usamos para justificar a nossa falta de empenho, a nossa falta de apoio. Nós queremos ser sinais dessa comunhão, Senhor, desta comunhão evangélica, que nós tenhamos condições de assumir a vida de ressuscitados. Que o Senhor
nos cure de todo medo, de toda angústia, de todo pessimismo. Que o Senhor acenda em cada um de nós, para que nós sejamos nas nossas casas, nas nossas famílias, um sinal vivo do vosso amor e da vossa misericórdia. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meu amigo, hoje é um dia de festa, é um dia que a gente faz questão de reunir as pessoas, a gente não pôde, e a gente descobriu hoje, também com essa restrição, uma verdade que a gente precisa registrar dentro de nós. Essa família linda aí. Oi, Tudo bem, meu querido? tudo bem? Querido. Uma lição para a gente registrar para o resto da vida. Luxuoso não é o que a gente come. Luxuoso mesmo é com quem a gente come. Uau, Que a vida, bonito. que a gente nunca mais se esqueça que a maior riqueza que nós podemos viver, experimentar na vida, é ter ao nosso redor as pessoas que nós amamos. Nada nos faz mais ricos, nada nos faz mais homens e mulheres de sucesso do que você ter essa cena aí, esses bastidores. Porque são essas pessoas, Marcos, que de fato lhe dão o seu troféu imprensa. São essas pessoas que lhe dão a audiência. Porque nada, absolutamente nenhum reconhecimento que vem de fora terá valor se esses 4 aí não confirmarem. O Marcos Mion, que o Brasil admira, que o Brasil quer ter por perto, só é o Marcos Mion que nós queremos ter por perto, porque você é de verdade para essas 4 pessoas, e mesmo com todas as fraquezas que são próprias da nossa condição, você não perde a oportunidade de ser para eles tão grande quanto você é para nós. Muito obrigado, Padre. Amém. Muito, muito, muito obrigado pelas suas palavras. É uma honra poder contar com a sua amizade, poder contar com você, poder oferecer esse momento para todos os meus seguidores, nossos seguidores. Eu te agradeço muito e eu termino só falando uma coisa. Você mudou o meu conceito hoje, quando na missa você falou sobre travessia. Está acabando o tempo, eu vou falar rapidamente. Muita gente fala sobre renascimento, como se a gente tivesse que morrer e renascer. A gente não consegue fazer isso. Jesus fez isso pela gente. Jesus é o único que consegue. Nós temos que achar a nossa travessia. Então ninguém precisa negar o que fez. Não existe isso. Nós todos estamos na travessia, buscando entre erros e acertos diariamente. Não existe renascimento para nós. Existe a travessia. Existe a gente realinhar a rota e buscar Deus, botar Jesus no caminho, botar Jesus no nosso objetivo e ir atrás. É, como você falou, uma travessia. Muito obrigado por essa palavra, Padre. Ela é para todos nós. Façamos quantas vezes for preciso. Amém. Obrigado. Fica com Deus. Um beijo para todos que seguiram. Deus abençoe a todos. Boa Páscoa para Tchau, todos. Padre. Tchau, Padre. Deus abençoe a Família todos. linda. Tchau, Padre. Tchau, meu querido. Eu sei que receber um tchau dele é a coisa mais especial do mundo. Ali, ó, Romeuzão. Eu Obrigado, vou deixar a live Romeu. disponível para todo mundo que chegou agora, Isso, tá? Eu vou deixar ela isso, disponível. Deus te abençoe sempre, Padre Fábio. Muito obrigado, tá? Eu E te Deus agradeço, abençoe meu todos querido que amigo, participaram. pelo convite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e uma linda Páscoa. Jesus na vida de todos vocês. Beijo, Padre. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.